Peregrino de Fátima também me converteu em alguns aspectos e também na lógica da oração. Nós às vezes estranhamos certas expressões de fé que aqui são feitas, mas na verdade as pessoas estão a dizer normalmente uma de duas coisas, se não estas duas coisas ao mesmo tempo. Eu confio ou então eu agradeço. Entre este eu confio e este obrigado é a dinâmica da oração. Fui tentando aprender uma dinâmica da vida orante. E a oração é feita de momentos de oração, mas é sobretudo escuta constante do que possa ser o bem no dia-a-dia. Olá, sejam bem-vindos ao Hora H, o podcast do Santuário de Fátima, onde falamos da oração como lugar de encontro privilegiado com Deus. Hoje tenho o privilégio de ter aqui ao meu lado um amigo, Pedro Valim Gomes, que já esteve aqui no Santuário de Fátima, é daí que nos conhecemos e por essa razão o vou tratar por tu. Olá, Pedro. Olá, Diogo. O Pedro é teólogo e professor, é casado, pai de 3 filhos, vive atualmente na Bélgica e dá aulas em França. Isto é uma vida super atarefada, não é, Pedro? Eu sou internacional, sou uma pessoa internacional, portanto eu sou um português a viver na Bélgica e a dar aulas em França. E imagino que a Bélgica também é um país pequeno, mas imagino que seja mais ou menos rápido para o sítio onde vais dar aulas. Como é que é mais ou menos o teu dia? Depende dos dias, mas quando eu tenho que ir à faculdade, que é quase todos os dias da semana, é acordar cedo, é ter a certeza que as crianças foram para a escola, 3 rapazes, e sair também de carro para Lille, dou aulas na Universidade Católica de Lille, que é ali na fronteira, portanto é uns 20 km da fronteira entre a Bélgica e a França. E é dar aulas, e é preparar aulas, e escrever coisas, e ter muitas reuniões, e voltar ao final do dia para a Bélgica. Para casa. Sim. Proponho que façamos aqui, que nos delinees mais ou menos a viagem até este Pedro Valim, teólogo e professor. Como é que chegámos a este ponto? Pois, desde muito novo que eu achava que queria ter um compromisso eclesial, que eu não sabia muito bem dizer desta forma. Na altura eu dizia que queria ser padre, quando eu era criança. Em Santa Maria da Feira. Em Santa Maria da Feira. És natural de Santa Maria da Feira. Sim. E portanto eu também muito novo entrei num seminário, do Seminário dos Missionários Puritanos. Eu tinha 12 anos quando entrei no seminário e andei a percorrer seminários neste país. Na Régua, em Braga, Barcelos, Porto, Lisboa. E portanto fiz um percurso do 7º até ao 12º ano, e depois 3 anos de Universidade de Teologia em Portugal. E a certa altura, portanto era uma congregação missionária, a certa altura eu entendi que 2 coisas, que por um lado queria fazer uma experiência missionária, alguns no Hemisfério Sul, e que gostava nesse contexto de continuar os estudos da teologia, que achava que portanto, este percurso que me prepararia para uma vida missionária, alguns em contextos mais pobres, mais desfavorecidos, que fazer a imersão teológica já nesse contexto seria vantajoso. E, portanto, fiz esse pedido aos superiores da altura e fui, com os meus 21 aninhos, para a África, e fiz um ano de experiência missionária na Tanzânia e concluí lá. Depois fiz 3 anos de teologia, concluí o bacharelato canónico em teologia no Quénia, portanto ali na África de Leste. Posso perguntar que idade tens atualmente? Tenho 45. 45. Quando utilizaste o diminutivo nos 21 aninhos, era referência com a experiência que sentias que ainda não tinhas? Era? Sim, quer dizer, eu lembro-me de me achar muito, portanto, uma grande loucura esta coisa de querer ir. Queria muito ir, mas achava ao mesmo tempo que era uma grande loucura, e lembro-me de sentir-me assim muito pequenino a fazer aquela primeira viagem. Foi a minha, não sei, talvez não foi a minha primeira viagem de avião, mas talvez tenha sido a minha primeira viagem de avião sozinho, com a casa às costas em 2 ou 3 grandes mochilas. Foste só tu? Não foi mais Fui só eu. Mais desafiante. Sim, eu lembro, aliás, que nessa viagem nós não tínhamos ainda
eu não sabia quem é que me ia buscar ao aeroporto. E essa incerteza acho que marcou aquela viagem com estou-me a lançar no mundo e havia qualquer coisa de metafórico no facto de eu não saber quem me ia buscar ao aeroporto. Portanto, eu não havia a segurança sequer de que alguém me acolher. Claramente haveria alguém a acolher, mas o facto de eu não saber quem era dizia-me algo desta incerteza que é lançar-se ao mundo. E foi efetivamente um lançar-se ao mundo. Depois acabaste, como estava a dizer, parar no Quénia, não foi? Sim, terminei a teologia no Quénia e depois, entretanto, esse foi um episódio da vida que me abriu horizontes e entretanto, fiz um discernimento de vida diferente daquilo que este caminho anunciava. Portanto, não cheguei a ser padre. Casei-me, passado algum tempo dessa experiência, passado alguns anos dessa experiência. Com alguém que conheceste lá? Com alguém que conheci lá, sim, com a minha esposa ruandesa que conheci no Quénia. Mas isso de facto abriu-me horizontes para o mundo e de facto lançou-me para o mundo. Eu sinto que havia um Pedro, obviamente, antes desta experiência e que o Pedro que saiu dessa experiência veio convertido de uma outra forma, obviamente. Então, e o Pedro, quando aterrou em Portugal, de regresso desta experiência em África, o que é que fez? Eu não sabia muito bem o que fazer. O que é que vai fazer alguém com formação na área da teologia, não é? Em Portugal, que não queira ser sacerdote? Sim. Eu sabia duas coisas. Sabia que estava, portanto, ainda por cima, anunciava-se já a crise em termos muito práticos. A crise financeira dos anos 2008, creio que começou aí, já começava a dar indícios. Portanto, sabia que, em termos práticos, emprego seria complicado, ia ser difícil. E era tão mais complicado para alguém que vinha com uma formação em teologia e que não sabia nada deste mundo. E sabia uma outra coisa, que era o discernimento que eu tinha feito significava que eu não me sentia chamado a um estilo de vida consagrado, religioso, em comunidade, mas que me sentia chamado a continuar ao serviço, a continuar em missão, a continuar com um compromisso de igreja. E, portanto, a ideia, portanto, o que eu queria fazer era encontrar um caminho que pudesse conjugar estas duas coisas. Obviamente que teria que viver de alguma forma, mas que, se possível, que fosse enquadrado nesta ideia de serviço. E foi mais ou menos por esta altura que entrou Fátima? Antes de Fátima, foi ainda, portanto, houve ali ainda uns 5, 6 anos antes de Fátima. Portanto, o que aconteceu foi que eu, querendo continuar ligado à teologia e sem conseguir fazê-lo em Portugal, nem conseguir ir para o estrangeiro fazê-lo, fiz um percurso, fiz um doutoramento em filosofia da religião. Na altura era aquilo que eu achava que era mais próximo da teologia e que estava ao meu alcance. E que achaste, tendo em conta a crise que se estava a viver, que achaste que seria o âmbito... Podia ajudar. Portanto, escrevi uma tese sobre o tema do perdão, portanto, um tema também muito teológico, e portanto, estive sempre ali na fronteira entre a filosofia e a teologia. E depois, no final desse percurso, já entretanto casado, e quando termino a tese já com um filho, há alguma incerteza. Portanto, eu sou um recém-doutorado em filosofia, mas não fiz percurso em filosofia antes, tinha feito teologia. Não sou propriamente nem filósofo nem teólogo aos olhos do mundo. E portanto, há ali, e é plena crise económica em Portugal e na Europa, e a certa altura nós não sabemos muito bem como fazer, e é nesta incerteza, chegamos a emigrar, depois voltamos, tínhamos um projeto de ir para Angola, depois houve complicações de visto, e nesta incerteza estávamos já a pensar num outro projeto e surge Fátima, é isso, sim. Em que ano estávamos? Estávamos em 2012. E Fátima em que sentido? Portanto, há a postulação da causa de canonização de Francisco e da Jacinta. Precisavam de alguém que ajudasse a postuladora, que se assessorasse a postuladora na redação
da Posício, que é um documento que explica a biografia, as virtudes daqueles santos e, no caso concreto também, um possível milagre, detalha um possível milagre que possa conduzir à canonização. E então vim fazer isso, vim escrever uma Posício. A ideia era, de início seria que, terminado aquilo, terminaria o contrato e partiria para uma outra aventura. Mas, entretanto, isso significou também um mergulho na literatura de Fátima. Comecei a escrever algumas coisas com um prisma teológico, e creio que e fui ficando assim. E depois vieram novas responsabilidades com o centenário, não foi? E, entretanto, exatamente, portanto, passei a fazer parte da comissão do centenário. E, portanto, passei a trabalhar também no Santuário de Fátima. E depois, entretanto, acabou o centenário e naquele, entretanto, assumi o departamento de peregrinos. E estive em Fátima até 2019. Ok, já vamos avançar mais no tempo até chegar à Bélgica. Para já, vou-te pedir que recues também até o momento em que estiveste em África em missão. Para aquilo também que nos traz aqui este podcast. Como é que foi a tua experiência da vivência dos crentes africanos a propósito da maneira como eles vivem a oração? É diferente da maneira como os ocidentais vivem a oração? Sim, creio que assim, a resposta rápida é sim, com nuances, mas creio que há uma festividade na oração diferente do silêncio que se procura no Ocidente. Consegues dar algum exemplo? Creio que a oração no nosso âmbito ocidental é uma dinâmica silenciosa e muito solenizada por este silêncio, esta reverência quase que íntima que é devida a Deus, ao sagrado. E em África portanto, isto é uma generalização obviamente, mas em África esta reverência faz-se festa, é exteriorizada e, portanto, no lugar de se ajoelhar, nós dançamos, e no lugar de se procurar um cantinho silencioso onde eu possa recolher-me, eu vou talvez ao encontro de alguém. E, portanto, é uma dinâmica diferente. A oração é mais socializada, se quisermos. Nós transformamos, nós ritualizamos muito o nosso encontro. As nossas celebrações comunitárias, na nossa tradição católica, é muito ritualizada. E é também lá, mas com uma abertura a uma certa dinâmica carismática, em que há um improviso, há uma criatividade diferente. E como é que foi a tua reação ao perceber que assim era? Tu que vinhas daqui com 21 aninhos. Sim, e vinha com 21 aninhos e vinha com algo que me é próprio, parece-me, que é uma certa timidez, talvez. Portanto, eu sou introvertido por natureza, e, portanto, de início estranhei, e depois acho que entranhei de alguma forma, ou seja, não me tornei extrovertido de modo nenhum, e continuo a achar-me aquela coisa que a gente acha, não sei se tu te achas, mas eu acho-me algo ridículo quando tenho que dançar em público. Quando te expressas de forma mais efusiva. Mas deu-me essa dimensão de alteridade, ou seja, mesmo o meu momento íntimo é um momento que é partilhável e que é aberto ao outro e que tem que ser corporizado de alguma forma. Por exemplo, é uma tolice, é uma coisa super simples, mas eu passei é mesmo uma coisa muito simples, passei a rezar o Pai Nosso a olhar para as minhas mãos, como quem me compromete a mim mesmo
a fazer algo que faça com que aquilo que eu estou a pedir aconteça. Portanto, como uma espécie de quase de apelo à ação. De apelo à ação. Concretização. Sim. E isso tu sentes que... isso vem eu creio que vem desse convívio com outro estilo de intimidade. Pois, portanto, imagino que o Pedro que tenha regressado também neste aspecto da oração tenha vindo diferente, não é? Até por esta experiência. Sim. Sim. Apesar de continuava tímido, não é? Era o Pedro tímido. Sim, e continuei a ser até hoje. mas transformado. Sim. Sim. E depois surgiu então esta experiência aqui da apostolação de Francisco e Jacinta. Emergiste, imagino eu, nas vidas do Francisco, de São Francisco e de Santa Jacinta, na altura ainda não eram santos. Mergulhaste naquilo que é a mensagem de Fátima, o acontecimento de Fátima, daquilo que te foi dado a conhecer, tão profundo que te foi dado a conhecer. Como é que tu consegues deduzir a vivência da oração do Francisco e da Jacinta? Se eu posso ainda recuar antes de responder diretamente, a primeira coisa que me foi pedida quando cheguei à apostolação foi que lesse as memórias da Irmã Lúcia. E eu devo dizer, portanto é o parênteses ainda anterior a isso, é que eu chego a Fátima com uma certa desconfiança a este mundo. Nunca fui particularmente devoto de devoções marianas, e Fátima era para mim um lugar que eu gostava muito de vir, sobretudo na experiência do silêncio da noite, portanto, aquele meu lugar intimista e tímido, e que era o lugar de encontro da pastoral portuguesa. Gostava muito, mas com alguma desconfiança, mesmo em relação à mensagem. E, portanto, a primeira coisa que me pedem para fazer é ler as memórias da Irmã Lúcia, e eu começo essa tarefa com alguma uma atitude algo como dizer, com dúvidas. Incrédula, sim. E a minha primeira grande descoberta, portanto, incrédula, mas com o benefício da dúvida. Sim, claro. A minha primeira descoberta é que, obviamente, tem uma roupagem da linguagem de uma devoção de uma certa época, mas que, se nós de facto formos ao texto e quisermos ler o texto com chaves de leitura do Evangelho, a conclusão que eu chegava é que Fátima não propõe nada de novo, propõe a boa nova. Portanto, não é coisa nova, é boa nova. E, portanto, é possível encontrar o Evangelho, como é possível encontrar o Evangelho nas experiências de muita gente por todo o mundo, é possível encontrar o Evangelho nesta mensagem. E na história de vida muito simples, quase banal, se não muito banal, destas duas crianças. E isso impressionou muito logo de início. E aquilo que a mim mais me impressiona, portanto, obviamente eu sou, até por afinidade de jeito de ser, fico logo muito convertido ao Francisco. Portanto, é aquele rapaz muito recolhido, para quem é uma criança enamorada, portanto, a partir de uma certa altura, ele vive para se encontrar no silêncio com o seu Deus, com o Jesus escondido, na linguagem dele. E impressiona-me, portanto, muito esta seriedade com que ele encarna isto, e ao mesmo tempo aquele desejo apaixonado da Jacinta de se dar pelos outros. Nós podemos discutir se aquilo que eles fazem serve para alguma coisa, mas talvez não seja essa a boa questão. Essa pergunta do para que é que isto serve não é uma questão de utilidade, é uma questão de sedução, de enamoramento, e na verdade eles transformam essa pergunta do que nós às vezes podemos colocar, para que é que serve fazer um sacrifício, em para que é que eu sirvo, e portanto a sua dinâmica da oração, que é diária, que é o dia todo, não é um momento no dia. Essa dinâmica de oração, eles procuram que ela tenha um sentido.
e encontrar-se neste sentido do que lhes é pedido. Tem todos os aspectos que se fascinam, quer no Francisco, quer na Jacinta, sim, muito rapidamente aqui apontados. Há uma questão que gostava de colocar a ti que estiveste aqui na postulação do Francisco e da Jacinta. Quando acontecem estes processos de canonização, é pedido no âmbito da Igreja também a oração. Qual é o poder da oração comunitária? Qual é o teu entendimento a propósito deste pedido que é feito? A oração a propósito de um determinado processo de canonização, de um processo de beatificação. Em que medida é que a oração das pessoas, dos crentes, podem resultar num sucesso Isto é uma pergunta difícil. Sim, é uma pergunta difícil, mas não é uma pergunta que eu não tenha tentado dar para mim mesmo resposta. Eu tenho a resposta na ótica do utilizador. Sim, faz-se entender de quem reza. Sim. O que é que gostava que as pessoas que nos estão a ouvir entendessem o que é que efetivamente lhes está a ser pedido quando pedem para rezar? Sim. Há um bocadinho usaste a palavra sucesso. Eu tenho medo dessa palavra associada a esta lógica da oração, porque é mesmo isto. Podemos ler tudo isto na ótica do sucesso. Se nós fazemos, portanto, colocamos numa dinâmica orante para obter qualquer coisa, e não tem nenhum juízo moral sobre aquilo que estou a dizer. Portanto, há muitas pessoas que pedem, por exemplo, a realização de qualquer coisa. Sim. E que vêm a Fátima a pé para que algo se realize. E está ótimo, porque se for nesta lógica de confiar em Deus. Portanto, eu costumava dizer, acho que disse já várias vezes isto, em diferentes contextos, que o peregrino de Fátima também me converteu em alguns aspectos e também na lógica da oração, que é, nós às vezes estranhamos certas expressões de fé que aqui são feitas, mas na verdade as pessoas estão a dizer normalmente uma de duas coisas, se não estas duas coisas ao mesmo tempo. Eu confio que aquilo que eu entrego, a dificuldade que eu tenho na minha vida, entrego nas mãos de Deus porque eu confio. Portanto, é uma palavra de confiança. Ou então eu agradeço alguma coisa que eu reconheço a mão de Deus na minha vida. Entre este eu confio e este obrigado é a dinâmica da oração. E o para que serve podia-se ter traduzido nisto. Mas, na verdade, a oração não obedece a esta lógica do para que serve. É sobretudo isto, é um pôr a minha vida nas mãos de Deus. Dizer que eu não me faço a mim mesmo e que me recebo do outro, e por isso eu agradeço e confio, porque eu não me conduzo a minha vida, não sou autossuficiente. Na lógica das causas de canonização, nós temos muitas vezes a oração de intercessão. Portanto, nós pedimos a alguém que peça por nós a Deus, e isto também pode ser lido como uma espécie de instrumentalização da oração, se quisermos ter a lógica malévola, ou então pode ser a lógica de sermos comunidade. Eu confio a minha vida àqueles que estão à minha volta, e inclusive àqueles que me precederam. E partilho as minhas dificuldades como as minhas alegrias, porque a Igreja é esta comunidade de vida, de partilha de vida. Comunhão. De comunhão. Portanto, sublinhaste aqui este aspecto da confiança. Para quem, como tu, teve ao longo da vida momentos de tanta dúvida no sentido de incerteza, vamos. Dúvida também. Sim, imagino que sim. Sobre o que viria a seguir, tu depois desta passagem aqui pelo Santuário de Fátima resolveste então abraçar um outro desafio, não é? Já com 3 filhos aqui, e foste para a Bélgica. Sim. Um pequeno ato de loucura familiar, pessoal primeiro e depois familiar. Portanto, havia, a certa altura, quis voltar ao sonho primeiro e reencontrar-me com com aquilo que me realizava vocacionalmente,
entendia eu no discernimento que fui fazendo, que seria aprofundar a lógica da fé, a inteligência da fé na teologia, e poder pôr isto ao serviço. E, portanto, concorri a um doutoramento de teologia na Universidade de Louvain, na Bélgica, com uma bolsa de estudo, e a família apoiou e mudámos de vida. Uma mudança radical, Radical. Não é? Pronto, para isto. Sim. Neste processo, neste discernimento, tu dizes que vais tendo, nos entendimentos que vais tendo sobre a tua vida e a vida daqueles com quem partilhas a tua vida, onde é que entra a oração? Onde é que entra a oração e onde é que tem entrado a oração na vida do Pedro Valim Gomes ao longo de todo este percurso? E de que forma ela foi evoluindo nessa relação que é estabelecida com Deus? Creio que fui tentando aprender, ainda não o vivo plenamente, mas fui tentando aprender que a dinâmica da vida que é uma dinâmica da vida orante, se quisermos dizer assim. Ou seja, procurar a cada momento, servindo-me da ajuda para o discernimento daqueles que estão à minha volta, e do que vou podendo escutar dentro de mim a partir das escrituras, do que vou lendo e partilhando, e tentar encontrar o que Deus me pede a cada instante. Portanto, uma certa disponibilidade para, independentemente dos projetos que estejam e do que eu possa entender como sendo um certo sucesso ou insucesso desses projetos, estar disponível para não me deixar prender por esses meus projetos e estar, portanto, de malas feitas para um outro, se for necessário. Para um projeto maior? Para um projeto maior, sim, para maior que tu, projeto maior que eu, sempre. Sim, um projeto sempre maior do que eu, que é a vontade de Deus. E a oração é feita de momentos de oração, mas é sobretudo, no meu entender, feita de uma conversão da vida nesta dinâmica da oração, uma certa escuta constante do que possa ser o bem no dia-a-dia. E, de uma forma muito prática, quantas vezes rezas por dia, se é que podes revelar, e de que forma? É pessoal, no silêncio, é ouvir música, não sei. Ler? Não sei quantas vezes, mas temos alguns momentos, queremos ter um momento, digo queremos porque nem sempre conseguimos todos os dias, mas queremos ter um momento de oração diário em família. Portanto, é um hábito que temos normalmente depois de jantar, e o que é que se faz é um cântico ao som da guitarra e a leitura do Evangelho do dia e a escutar as preces ou a partilha de vida de cada um, digo eu, a minha esposa e os 3 filhos, e rezar o Pai Nosso e cantar mais um bocadinho. Este é o nosso momento familiar, e depois eu pontuo com os meus telegramas orantes. Telegramas orantes é um bom termo. Que vão sendo feitos ao longo do dia. E são efetivamente telegramas? Podem surgir em qualquer altura do dia? Podem. E são assim concisos? Sim, às vezes pode ser maior. Posso, por exemplo, aproveitar, eu faço longas distâncias em carro, e às vezes aproveito e às vezes faço-me valer de uma música ou até de podcasts orantes, mas há muitos telegramas assim, que são, olha... Pedro, para um teólogo que está a pensar e a meditar sobre um determinado tema, onde é que começa a oração e começa o... Não sei. É uma ótima pergunta. Que seja difícil de... É uma ótima pergunta e gostava de não chegar a saber a resposta, porque me parece que o teólogo pertence a estes dois mundos. O esforço teológico é de conciliar uma inteligência da fé
e portanto é um exercício crítico, académico, com a fé, com a fé à busca da inteligência. Se eu deixar parece-me, portanto, na minha ótica enquanto aprendiz de teologia, se eu deixar de ser o homem crente completamente, eu estarei a fazer estudos da religião, mas não estou propriamente a fazer teologia. E se eu deixar de ser crítico em relação às minhas intuições de fé, posso cair num dogmatismo perigoso. E, portanto, não saber bem definir a fronteira parece-me uma vantagem e não uma dificuldade. É mais fácil assumir, ou mais, se calhar mais sensato assumir que a tua vida acaba por ser uma oração, não é? Constante. Sim, pelo menos é um desejo. Não sei se é sempre, não creio que seja sempre, mas é um desejo. Pedro, obrigado por este momento de reflexão, por termos percorrido também aquilo que foi a tua vida de uma forma mais ou menos abreviada, porque haveria muito mais para contar, e também por partilhares connosco aqui a tua própria experiência da oração também de uma forma muito sucinta. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, não sei antes de lançar uma pergunta, desafio, que era se amanhã deixasses de rezar, em que medida é que o teu dia-a-dia e a tua vida iria ser diferente? Ótima pergunta. Desde logo tinha que me despedir. Mas sim, eu creio que a grande diferença é entre o entender a vida como qualquer coisa que é da ordem do dom e, portanto, que exige de mim esta dinâmica de confiança, de agradecimento, de me reconhecer criatura. E se eu amanhã deixasse rezar, significava que eu deixava de me reconhecer criatura, talvez. Ou pelo menos de me lembrar a mim mesmo que eu sou. Talvez uma certa soberba ganhasse terreno e teria medo do Pedro que nasceria ali. Obrigado, Pedro. Obrigado, eu.